Certo. É dito na tradição védica que se algo não está no Mahabharata, este algo não existe. O Mahabharata, ele conta toda a história da humanidade. É óbvio que sofrimento tem aos montes no Mahabharata. Mas eu fiquei muito curioso se alguém tinha perdido tudo em algum momento do Mahabharata. Seu patrimônio, seus bens. E tem uma história muito interessante em que Duryodhana, que é o mauzinho da história, ele arma para Kunti, que é a mãe dos Pandavas, os bonzinhos da história. E ele manda construir um palácio. Ele faz de conta que está feliz de ver os Pandavas, né, os primos, morando no seu reino. E ele constrói um palácio para que eles pudessem viver de maneira mais confortável. E todo esse palácio é construído de um material inflamável. Aí alguém se dá por conta que aquilo ali está muito estranho e avisa Kunti e os Pandavas que tinham uma armação rolando ali. Então eles conseguem escapar com vida de um incêndio provocado por Duryodhana. Mas eles perdem absolutamente tudo. O palácio, os bens, as roupas, o patrimônio. E eles são obrigados a viver reclusos na floresta. E eles passam por uma série de dificuldades. Tem um dado momento da história em que eles têm que se fantasiar para poder sobreviver, para ficarem escondidos. E Arjuna, que é o guerreiro, ele se fantasia de uma professora de dança. Bhima, que é o fortão, o marombeiro da turma, ele se torna um cozinheiro. E ele trabalha, então, na cozinha de um palácio, mas lá de um outro reino. E assim eles vão encontrando os seus cargos. E o Yudhishthira, que é o senhor do Dharma, daquilo que é correto, vira uma espécie de primeiro-ministro, de conselheiro do rei. E uma das coisas mais importantes, que quando Draupadi fica questionando, né, assim, como é que nós vamos viver escondidos, a maior preocupação era que eles fossem reconhecidos, já que eles tinham grandezas, eles tinham talentos, e a gente não consegue segurar quem a gente é. Aquilo que a gente é se manifesta em qualquer lugar, em qualquer situação que a gente esteja. Então é óbvio que os talentos dos Pandavas, de Draupadi, foram se apresentando ao longo dos desafios. E a história vai girando em torno disso, da forma como era difícil manter o personagem. Como foi difícil para os Pandavas manter personagem. Esse é o ponto de partida da nossa aula. Você precisa saber quem você é, para que você não se perca de si mesmo diante de um momento difícil. Porque momentos difíceis são desestruturantes. Nos mais diversos níveis, né, pessoal? Momento difícil. A gente está usando aqui uma tragédia como uma espécie de motor para fazer essa aula. Mas ela serve para qualquer momento difícil. E a gente tem momentos difíceis menores, médios, grandões. Tem uns que vêm com seus amigos, né? Que assim, vem um momento difícil, daí vem um parente dificilzinho, daí vem a encrenca, daí vem o ranço. Aí vai vindo os amiguinhos tudo, assim, né? Que é aquela fase que a gente começa a acreditar em astrologia, né? A gente começa a pensar assim, tem que ter uma coisa no raio do céu que está fazendo tanta coisa ruim uma atrás da outra. Então, o momento difícil é o teu momento difícil. E ele é legítimo. Sendo legítimo, ele não é comparável. Aqui já tem uma coisa bem importante. A gente tem uma tendência a diminuir o nosso sofrimento
ao compará-lo com o sofrimento de uma outra pessoa. Então, quem sofre no ar-condicionado, quem sofre numa casa confortável, tem essa tendência, né, de achar que o seu sofrimento não é válido diante de tanta desgraça que tem por aí. A nossa pele, ela só capta o que ela toca. O tato, o sentido do tato, só vai até onde a tua pele vai. O sofrimento é como o tato. Você sabe do seu e só experiencia o seu. Empatia não é experienciar o sofrimento do outro. Isso é impossível. Empatia é você entender que o outro é tão vulnerável quanto você. Ou que você é tão vulnerável quanto o outro. E aí você torna na sua mente uma espécie de um espaço de tentar entender a dor do outro. Como a dor do outro não pode ser compreendida por completo, faz esse exercício de imaginar, e se fosse comigo? Então, a gente só sabe, a nossa régua do que é um momento difícil é que nem senha, é individual e intransferível. É a tua régua com base nas tuas experiências. E ali tu vai poder, então, perceber esse sofrimento, o tamanho que ele tem e as dores que ele envolve. Com base na ideia de que a gente não pode se perder da gente mesmo, e para isso é importante que a gente saiba quem a gente é, o primeiro bloco da aula é estruturado nisso, tá? Então a gente tem o seguinte: o que a gente faz antes de um momento difícil, o que a gente faz durante um momento difícil, o que a gente faz quando alguém dos nossos afetos está passando por um momento difícil, e eu acrescentei o que a gente faz quando o momento difícil é coletivo. Tá? Achei importante, coloquei um tchananã a mais. Então vamos ficar com esse tópico do que a gente faz antes do momento difícil. Tudo, absolutamente tudo o que você faz como forma de autocuidado é estruturante para enfrentar um momento difícil. Tudo que você faz na direção do autocuidado é estruturante. Então lembra, o sofrimento, o momento difícil, ele é desestruturante. Tudo que tu faz para firmar as tuas bases vai te ajudar a lidar com um momento difícil. A gente não pode exigir que as pessoas, em um momento difícil, façam coisas muito diferentes do que elas sabem fazer. A gente reage conforme o que a gente tem dentro. Então, quando a gente não está no momento difícil, é o momento ideal para a gente investir real em autoconhecimento e em autocuidado. A disciplina, pessoal, a prática espiritual, aquilo que tu faz repetidas vezes, vai bater na tua porta quando tu tiver um momento difícil. Porque no momento difícil vai ser complicado se cuidar. Vai ser complicado manter a energia alta. Mas se tu já cultivou isso para ti através da disciplina, a força da disciplina, ela vai te visitar. Lá no turbilhão vai ser difícil tu encontrar um mantra para repetir. Se quando tu estava bem, tu aprendeu um mantra, repetiu ele diversas vezes, esse mantra ele vai vir para a superfície da tua mente em algum momento dessa dificuldade. Para quem pratica asana, pranayama, talvez no ápice de um momento difícil, não vai ter como ir para um tapetinho praticar. Mas aquilo que tu cultivou repetidas vezes vai te visitar. Assim como os teus ranços, as tuas mágoas, o teu passado mal resolvido,
também vai te visitar. A gente não faz terapia só quando a gente tem um problema. A gente faz ações terapêuticas para se curar, porque isso é estruturante. Fazer as pazes com o passado nos ajuda a lidar com as dificuldades que possam surgir ao longo da nossa caminhada. Quanto mais vazio de passado tu tiver, mais tu vai estar de fato na experiência do momento difícil e não os teus traumas falando através de ti. Isso é muito importante. E são muitas as vozes que falam na nossa mente. E algumas dessas vozes são condicionamentos. E o momento difícil, por ser desestruturante, ele tem a capacidade de exacerbar um diálogo dentro de ti. De tu te culpar num nível, de tu te julgar feia, feio, insuficiente, num nível que não é coerente com a realidade. O desespero faz isso, a depressão faz isso, o luto faz isso. Mas se tu sabe quem tu é, e tu já te trabalhou num nível, ou isso não vai vir, ou vai vir mais fraco, ou vai vir mais forte, ou vai vir forte, e tu vai conseguir lidar com isso na medida em que for respirando e for encaixando as tuas partes diante da dificuldade. Então, basicamente, ser uma pessoa simples, alegre, é estruturante. É um dos fatores que talvez mais influencie diante de um momento difícil. É que você não tem a vocação de ser triste. Você trabalhe arduamente no teu ser para não ter vocação para ser triste, transformando a alegria em uma espécie de estilo de vida. E esse estilo de vida alegre envolve a prática espiritual, envolve o cuidado com o corpo, envolve o cuidado com a casa, envolve todas as ações na direção do autocuidado. Se vocês forem percebendo, a gente vai fechando uma espécie de. A gente vai fechando as nossas ações com os nossos sentimentos e percebendo que não tem algo mais estruturante do que viver, do que buscar essa plenitude da vida, de buscar essa essência do que é estar vivo, que envolve passar por momentos difíceis. Mas não é feito só de momentos difíceis. Envolve momentos difíceis, faz parte de estar vivo. Se aproprie disso. Mas não é só sobre isso. O que eu vou dizer agora talvez vá soar meio estranho, mas de maneira despreconceituosa, pensem aqui junto comigo. Uma coisa que é estruturante é você ter dinheiro guardado. Tem uma coisa, não esperavam por essa, né? Se tem uma coisa que pode te ajudar muito em um momento difícil, é ter dinheiro. É ser uma pessoa próspera. E talvez no momento difícil você não tenha condições de ir atrás do dinheiro. Então, já tê-lo é importante. Não é, isso tem que ficar bem claro, ó. Você não está chamando desgraça, você não está criando coisa ruim lá no futuro, tá? Essa ideia de quem procura acha, ela é terrível. E ela faz até hoje com que muitas pessoas não façam seus exames de rotina. Nós não estamos aqui numa vibração de quem procura acha. Estamos entendendo um fato.
Momentos difíceis existem e vão nos visitar. A gente não está chamando por eles e nem os criando. Mas é importante que você tenha dinheiro, porque o sofrimento com dinheiro fica mais fácil do que sem. Pensa aqui comigo em qualquer momento difícil. E se ele não fica mais fácil com dinheiro? Seja para terapia, seja para o velório, seja para reconstituir a casa que incendiou, seja para procurar um médico especialista de uma doença, seja para se transportar com agilidade de um lugar para o outro, seja para um bom advogado para o divórcio. A gente não precisa ir muito longe em exemplos, né? Como diz o ditado popular, né? Sofrer em Paris é melhor do que sofrer em casa, né? Então, brincadeiras à parte, dinheiro é sim estruturante. A felicidade e lidar com o momento difícil não depende diretamente do dinheiro. Essa capacidade é do humano. A capacidade de lidar com o momento difícil é do humano. Mas essa questão material, ela pode te ajudar com os meios necessários para se relacionar com essa dor. Nem que seja para comprar um vinho de qualidade, um chocolate de qualidade para lidar com o sofrimento. O dinheiro é bem-vindo. Porque se tu tiver que lidar com a dor mais uma insegurança financeira, a gente começa a somar sofrimentos. A mesma coisa a saúde. É por isso que quanto mais saudável a gente se manter, mais a gente tem estrutura de corpo, de mente, de respiração, a gente tem recurso no nosso ser para lidar com a dificuldade. Por isso que tudo que envolve estilo de vida e autocuidado é bem-vindo. Principalmente aquilo que para ti já está nesse lugar de não pensar. Tu já tem o teu horário fixo de praticar yoga, tu já tem a tua rotina de tomar banho, tu já tem determinados hábitos que não são mais um esforço. Quando a gente passa por um momento difícil, a gente sai da rotina muitas vezes. Isso que está nesse lugar de flow, de fluidez, são as primeiras coisas que voltam depois de uma crise. As primeiras coisas que tu vai retomar são aquelas que já estavam bem estabelecidas antes. Tratando-se do que diz respeito ao autocuidado, isso é muito bom. Mas tratando-se do que diz respeito a vícios, a discursos de auto-ódio, ações de auto-ódio, a verdade é a mesma. Sendo que o momento difícil pode potencializar. Por isso que cada pedacinho de auto-ódio que a gente vai desarmando, que a gente vai soltando, além de deixar o nosso hoje melhor, também é uma das grandes ações preventivas que a gente pode fazer. Então, sobre a prática espiritual, que inclui essa prática de desarmar o auto-ódio, a gente precisa pensar assim: a gente faz em busca de saúde. A gente faz para caso a gente fique doente, a gente se recupere mais rápido, melhor. E a gente faz para caso a gente tenha uma doença que não tenha cura, a gente tenha mais qualidade de vida. E a gente faz para caso seja a morte nos visitando, a gente morrer melhor, que é importantíssimo. Então a prática espiritual, ela é o chão por onde a gente pisa. E o que que o chão é? O chão é estruturante. Tudo aquilo é edificado, cresce a partir do solo. Então, a prática espiritual é esse chão por onde a gente pisa. Uma outra coisa importante
é que a gente medite nas nossas qualidades. Porque se diminuir, a gente sabe, né? Se botar para baixo, a gente sabe. Mas a gente precisa aprender a ser devoto de si mesmo, de ter esse sentimento de devoção, de alegria, de contentamento, de gratidão pelos nossos talentos, por aquilo que flui através de nós, e é bom, e é alegre, e é próspero, mas flui com facilidade. Porque isso é nosso. E se lembrar disso ajuda a trazer a gente de volta. Porque no momento difícil fica mais fácil a gente se botar para baixo. Ou porque a gente se sente injustiçado, ou porque a gente tem culpa, responsabilidade sobre o momento difícil, né? Porque o momento difícil pode ser a gente que criou, pode ter vindo de fora, normalmente é o conjunto, né, de causa e efeito, as duas coisas. Essa automotivação, essa capacidade de se automotivar, ela é muito importante. E ela é uma espécie assim de essência do caminho de yoga. Por isso que a gente fala tanto que yoga é disciplina. E para manter a disciplina, tu precisa ir acordando essa capacidade de a mente te dizer um monte de coisa e tu dizer eu vou nesta direção, para este lugar que eu vou. Então, quando eu medito nas próprias qualidades, eu posso dizer para mim mesmo, eu não sou isso. Isso que eu estou sendo acusado, isso que eu estou sendo apontado, dependendo da natureza do momento difícil. Todo momento difícil pode ser uma escada para subir e pode ser uma escada para descer, como tudo na vida. Vai depender de como tu te relaciona com um momento difícil. Então é assim, quem em você está se relacionando com um momento difícil? É a tua criança? É a vítima? É o teu eu verdadeiro? Ou é um exagero de mania, de o super-herói e a super-heroína? Quem dentro de você está se relacionando com esse momento difícil? Isso é um ponto essencial para que tu possa identificar se tu está usando do momento difícil para se colocar para baixo ou para cima demais. Porque a gente pode negar o sofrimento e entrar numa, sabe aquela coisa assim de aquela gratidão que não é uma gratidão verdadeira, mas é aquela obrigação de ser grato, né? Perdeu uma perna, mas tem que ser grato porque ainda tem a outra. Essas criações desses discursos como se sofrer tivesse regra. É uma coisa legal para você anotar também. Sofrimento não tem regra. Quando a gente está bem, a gente precisa fazer alguns treinos de desapego. Isso é muito importante. E a gente faz com objetos, a gente faz com meditações, a gente faz percebendo que a vida ela está num constante movimento, porque todo momento difícil vai envolver desapego. Algo tu vai ter que soltar. Ou é o marido virando ex-marido, ou é o emprego que tu tá soltando, ou é o teu endereço que tu tá soltando, ou é uma coisa que era forte, que agora é fraca. O desapego, ele pode ser treinado.
Isso não significa que tu vai tirar de letra o momento difícil, mas que tu vai entender a natureza desse momento difícil e a necessidade do que precisa ser feito diante desse momento difícil. Vejam bem, a gente não está falando sobre não sofrer. Nós estamos falando sobre não ser tomado pelo sofrimento. São coisas bem diferentes. Tu, sendo tu mesmo, pode sofrer sem perder a si mesmo. E tu pode ser sucumbido pelo sofrimento. Vai depender da tua capacidade de se autoestruturar, o que certamente envolve desenvolver a capacidade de aceitar ajuda, deixar com que as outras pessoas cheguem perto de você. Agora, se quando tu tá bem, tu não abre o teu coração para as pessoas que gostam de ti, muito difícil que isso vá acontecer num momento complicadíssimo. Pode. A vida tem os seus mistérios. Tem gente que se abre diante de uma dificuldade, mas de uma maneira mais assim frequente, as pessoas, elas são quem elas são de uma exacerbada diante do sofrimento. Então, quem é reclamão, no momento difícil, vai ser reclamãozão. Quem é vítima, no momento difícil, vai ser uma baita de uma vítima. Quem é dramático, no momento difícil, vai fazer um dramalhão. O momento difícil, ele potencializa o que tem dentro da pessoa, é a panela de pressão. Por isso que quem não está acostumado a se relacionar com a sua vulnerabilidade vai ter mais dificuldades do que as inerentes ao momento difícil. Todo momento difícil é desafiador, mas a gente pode colocar mais coisa nele do que precisa se a gente é levado pelas emoções, a gente é levado pela confusão. Práticas de autoconhecimento vão te ajudar a enxergar essa exacerbação quando ela te visitar. Isso não significa que tu não tenha que dar vazão. E aí a gente vai entrando, então, na segunda parte, que é o que fazer durante o momento difícil. Eu só quero lembrar que ainda na primeira parte tem um fator muito, muito importante, que é você parar de criar sofrimento para si. Uma coisa que pode te ajudar muito diante de um momento difícil é você não criar sofrimento para si mesmo. Então, se a gente já se xinga, já se descuida, já se boicota, imagina isso potencializado diante de um momento difícil. E aqui, essa aula, lembra que tu tem a tua régua. A gente está falando assim, a tua régua vai de 0 a 10 do que é um momento difícil. A gente está falando aqui de situações assim, 7, 8, 9, 10. Tá? Aquela coisa punk mesmo, altamente desestruturante. É disso que a gente está falando. O que pode te organizar, então, para visitar isso, quando isso bater na tua porta, é justamente não ter essa vocação para ser triste. É fazer essa investigação. O que em mim é viciado em tristeza, é viciado em picuinha, é viciado em não estar bem? Qual é essa partezinha que fica achando problema até quando tudo tá legal? Porque isso é o que vira um monstrão diante lá do teu 7, 8, 9, 10, da tua regra. E aí, durante um momento difícil, o que a gente faz durante o momento difícil? O yoga nos convida
a viver. A nossa busca em termos de yoga é por clareza mental. Mas às vezes a gente não entende que perder essa clareza faz parte do processo de adquiri-la. Olha só que interessante. Ninguém aqui está dizendo para você entoar on quando você recebeu uma notícia ruim, daquelas assim, avassaladoras. Morreu fulano, está demitido. Não, não é você, sou eu, mas não vai rolar mais. Nesse momento, você precisa dar vazão para tudo que vem. Você não precisa ser a comportada, não precisa ser a filhinha do papai, você não precisa nada, nada. É o momento de dar uma pirada. Porque se nesse momento tu não der uma pirada, tu vai dar pequenas piradinhas de longo prazo. Eu não estou falando aqui de você criar algo que não está ali. Mas essa raiva, essa frustração, isso que vem tão quente, precisa sair. Se isso for sufocado, vai te dar muito mais trabalho para lidar com essas emoções ao longo prazo. Então, estranho seria se, ao receber a notícia de que alguém morreu, a gente começasse a rir. E por mais espiritualizado que tu seja, tu unir as tuas mãos e dizer assim: Fulaninho, tão querido para mim, fez a passagem. Sabe? Não é por aí, né? Ah, o sofrimento é para ser vivido. Claro que a gente quer encurtar esse processo. E uma das coisas que encurta o processo é vivê-lo com intensidade. Então não é chorar se segurando, é chorar aquele choro visceral. Não é dar um grito com a mão tapando a boca, é gritar, é se permitir, porque nesse momento tu te desarma. Nesse momento tu tá vivenciando o ápice da vulnerabilidade. E eu afirmo para você que uma forma de ficar traumatizado é justamente tentando não sentir nada disso. Parece contraditório, né? Que a gente busca por autoconhecimento, que a gente busca por clareza mental, mas vocês entendem que é parte do processo? Você recebe algo, né? A notícia ruim é um soco. A notícia ruim faz assim, ó. É um soco. Se tu recebe o impacto e fica aqui, é como se tu te agarrasse à mão que te deu o soco. E até tu ir soltando isso aqui, fica um processo muito longo. Se isso te dá um soco e tu cai, e tu te permite surtar, tu te distanciou da mão que te deu o soco. Não te agarrou a ela. Nosso objetivo é ser uma espécie de lugar de passagem, dando a preferência para passar por nós alegrias, momentos de prazer. Mas quando vem esse soco no estômago, que a gente possa deixar isso passar por nós, sem que a gente precise se agarrar. Mas para isso acontecer, tu tem que estar de boa, com as tuas vergonhas, porque surtar passa por essa questão de que os outros vão pensar de mim surtando, né? De vergonha das pessoas que vão te ajudar no momento de sofrimento, como se aquilo fosse assim se tornar uma espécie de carimbo de quem tu é, né? O fato de que um dia tu recebeu uma notícia ruim e se desesperou, como se a partir, né? Como se aquilo fosse algo que fosse te definir de alguma forma. Então é sentir tudo que tem para sentir quando tem esse primeiro impacto. E aí, a força das tuas práticas, a força da tua busca por sanidade,
vai te trazer de volta logo em seguida. Isso vai depender da intensidade do teu sofrimento, mas a tendência é que isso vá te trazendo. E aí vão ter oscilações. Essas oscilações são absolutamente contraditórias. E aí é importante você entender que isso é normal. Você vai chorar da desgraça e vai rir da desgraça. E vai oscilar. E você vai fazer piada com você mesmo. E se o outro entrar no jogo e fazer piada com você, aí vai doer. Daqui a pouco já não dói mais. Essa oscilação, né? E aí tá bem, e daqui a pouco dá uma despencada. Esse movimento de sobe e desce é natural. Você não é bipolar, você não é volátil, você não tá insegura. É natural que tu visite o que ainda tem de sofrimento, mas que tu também visite essa parte tua que tá te jogando para cima, mesmo que seja um humor inadequado, mesmo que seja um tanto disfuncional, não é com isso que a gente está preocupado agora, entende? O calor da emoção, ele é para ser vivido sem esse lugar de vergonha, sabe? De como se fosse inadequado rir da própria desgraça. Talvez seja o que de melhor a gente tem para fazer é tornar as coisas mais leves, desenvolvendo essa capacidade de rir de si mesmo. O que não é desrespeitar a pessoa que morreu, o que não é desonrar o emprego que você perdeu, tem nada a ver com isso. Tem a ver com a elaboração de um fato. O momento difícil está sempre correlacionado a um fato. E aí a gente tem uma coisa complicada. Porque uma das coisas que mais nos ajuda a lidar com o momento difícil é falar sobre. É falar sobre. Só que geralmente as outras pessoas enchem o saco muito antes de terminar a nossa necessidade de falar sobre. Olha se não é assim. Olha se não é assim. Pensa lá na sua melhor amiga, pensa lá naquela pessoa que volta e meia retorna para um mesmo drama. A necessidade dela te falar tá lá. Mas a tua capacidade de ouvir vai embora muito antes. É por isso que é sensato que a gente use das pessoas ao nosso redor e fale sobre o nosso sofrimento e, na medida do possível, se encaminhe para um profissional. Essa pessoa que não vai encher o saco de te ouvir. Porque ela tá ganhando. Ela não vai encher o saco. Quanto mais falar, melhor. A gente não pode roubar tempo, a energia das outras pessoas, mas a gente precisa permitir que elas sejam amigas. O dharma do amigo é, diante do momento difícil, te escutar e te ajudar na medida do que cabe. Então, a gente precisa trabalhar profundamente essa ideia de que o nosso sofrimento ele é um incômodo para o outro, sendo que o outro está sensibilizado com isso e tudo que ele quer é poder fazer alguma coisa. Uma das coisas mais bonitas que aconteceu nos últimos dias, a gente estava na casa dos meus pais fazendo faxina, né, tirando lama e os móveis destruídos e tudo mais. E uma amiga nossa nos convidou para um churrasco. E a gente ficou meio assim, sabe? Mas vamos de bota de borracha no churrasco? Como é que nós vamos fazer? Não sei o quê. A gente chegou à conclusão, pessoal, comer, né? Fomos no dito do churrasco. Foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque assim, ela nos escutou, escutou toda a história do quanto a água subiu, como é que a água desceu, o que estragou, o que não estragou. E daqui a pouco ela, que não tem vocação para ser triste, mudou a pauta, sabe? E foi buscar uma espumante, você tem que comer, você tem que se distrair, não sei o quê. Trouxe uma leveza, né? Uma coisa assim
Muito legal. Mas vamos segurar aí um pouco do que a gente faz com os outros e ainda vamos ficar com a gente, tá? Os momentos difíceis, por serem desestruturantes, eles podem fechar o nosso coração. E aqui talvez seja a grande coisa que eu tenho a ambição que você entenda. Faça tudo, tudo o que tiver ao teu alcance para não fechar o teu coração. Mas tudo mesmo. Se coloque as ganhas nesse objetivo na tua vida cotidiana e principalmente diante de um momento difícil. Não se feche para o amor. Não torne o seu divórcio, a sua separação, uma descrença no amor. Faça isso com você. Não torne um abalo econômico uma forma de você se fechar para o sucesso, para a prosperidade. Cuidado, muito cuidado com seus discursos de coração fechado. De amor não é para mim, de eu nunca mais vou ser feliz como antes, de isso não vai se resolver fácil. Essas coisas de coração fechado. Que você pode se entristecer, é natural, você pode se magoar, é natural, mas não precisa fechar o coração. Precisa. E na maioria das vezes a gente vai fechando sem nem notar. Então, antes que um cardiologista faça isso, abram os corações. Abram os corações para a vida e para novas oportunidades. A gente não vai romantizar o sofrimento, tá? Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu sou contra a romantização, a espiritualização de coisas assim de maneira meio fora da curva. A gente não vai ficar romantizando que o sofrimento veio, porque depois vai criar uma onda de um monte de coisa boa. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas a gente sabe que com o coração aberto tudo fica mais fácil. Mesmo que o novo amor não venha, mesmo que o emprego mais próspero não venha, com um coração aberto, tu tem a capacidade de enxergar o bom, que te visita o tempo todo. O tempo todo tem coisa boa acontecendo, mesmo num momento muito difícil. Não é da natureza deste mundo que algo seja 100% ruim ou 100% bom. Sempre vai ter uma sujeirinha lá no bom e sempre vão ter oportunidades, coisas boas acontecendo no momento que a gente julga como ruim. Então, diante de um intenso sofrimento, se lembre de quem você é. Lembra que lá, quando a gente estava bem, a gente cultivou saber quem a gente é? Pois é, agora, diante do momento difícil, você precisa se lembrar de quem você é. E o que envolve isso, principalmente? É você se lembrar no que você acredita. Quem eu sou e no que eu acredito. Quais são os meus valores? Para que eu possa lidar com o momento difícil de maneira alinhada com os meus valores. Então, uma forma de eu não fechar o coração, ou seja, de eu não perder a mim mesmo, é eu me lembrar do que eu acredito. Se eu confio na sabedoria da existência, não tem uma injustiça diante disso que me acontece. Se eu confio que existe essa inteligência que a tudo rege, que a tudo permeia, diante da dificuldade também preciso me lembrar dela. Se eu tenho valor por honestidade, preciso me lembrar desse valor diante da dificuldade. Se eu tenho valor por respeitar o espaço do outro,
Eu preciso me lembrar desse valor diante da dificuldade. Quem eu sou e no que eu acredito. Isso assim é legal de botar na porta da geladeira, na agenda, né? Essas duas máximas, assim. É como eu posso manter o meu coração aberto diante dessa dificuldade? Como eu posso manter o meu coração aberto? O que eu preciso fazer? Para quem eu tenho que rezar? O que eu preciso elaborar internamente para manter meu coração aberto? E aquele que eu sou e naquilo que eu acredito, estes estão aqui? Eles estão aqui agora, diante dessa dificuldade? Que a ideia de yoga é eu sendo eu enterro meu pai, eu sendo eu reconstruo minha casa, eu sendo eu lido com a perda de um status, eu sendo eu lido com uma doença. Por isso que o trabalho de yoga é tirar o não eu da jogada, inclusive no momento de intenso sofrimento. Aí, o que que a gente faz quando é o outro que está sofrendo? Alguém dos nossos afetos está num momento muito difícil. Está lá no 8, 9, 10 da régua dele. E esse é o ponto de partida. A régua é do outro. Então eu não posso diminuir o sofrimento do outro e nem aumentar. Porque às vezes a gente quer que o outro sofra mais. A gente fica nessa coisa de se fosse comigo, eu não aguentaria num nível tão grande no meu imaginário que eu fico ali querendo cavocar o sofrimento do outro e saber mais, porque eu acho que ele não podia estar lidando tão bem como ele está lidando. Então a gente precisa abandonar a nossa régua e se relacionar com o outro com a régua dele. Alguns sofrimentos para nós vão ser fúteis, outros vão ser muito graves, mas isso não interessa. Se tu tá te colocando nessa posição de amigo, ocupa de verdade essa posição. Não é de juiz, é de amigo. E lembra que se colocar nesse lugar é sempre uma opção. Então você aceitou. Você disse, eu vou te escutar. Você disse, eu vou te receber na minha casa para a gente conversar. Você chamou a pessoa para dividir o tempo. Você se colocou nessa situação. Então, é a régua do outro e, principalmente, é o certo e errado do outro. A primeira melhor coisa que a gente pode fazer diante do sofrimento do outro é escutar. Quando a gente estava sofrendo era falar, quando o outro está sofrendo é escutar. Mas é escutar de verdade. Olho no olho, celular de lado. Se colocar nessa posição de escuta. Uma espécie de ausência de necessidade de ter uma opinião sobre o que o outro está passando. E de estar tá ali, ouvindo. E a segunda melhor coisa que você pode fazer são perguntas. Olha só que interessante isso. A gente não deveria dar conselhos. A gente deveria fazer perguntas. Porque dar conselho é um pleno exercício da nossa arrogância. Porque a gente está dizendo que a gente sabe o que é melhor para o outro. Gente, nós estamos assim, ó, deslizando no saber o que é bom para a gente. Nós estamos desenvolvendo essa arte. Quem dirá saber o que é melhor para o outro? É claro que tem coisas da vida do outro que nos saltam aos olhos. De casa, separa, sai desse emprego, se muda, vende, compra. Mas a gente precisa entender que no âmbito do espiritual, a gente não sabe o que é melhor para o outro.
Às vezes é melhor para o outro esgotar um karma. Às vezes é melhor para o outro se separar, mas ele precisa de mais um tempo ainda com aquela pessoa. Então, o nosso melhor não é necessariamente a visão de melhor da existência. E se a gente dá um conselho, a gente pega um pouquinho das consequências disso para a gente. Como se a gente estivesse se metendo no próprio jogo do cara. Então, tudo aquilo que tu acha que o outro deveria fazer, ao invés de apontar, transforma numa pergunta. Tá, mas como é que tu acha que seria se tu se separasse? Qual é o medo que tu tem de se separar? Qual é o medo que tu tem de ficar? Deixa as coisas virem na tua mente, mas vai transformando ela em perguntas para que o outro encontre a resposta. Porque a resposta é do outro, o conflito é do outro. Tu tá sendo uma espécie de espelho para ajudar o outro a encontrar suas próprias respostas. Isso é ser amigo. Isso é ser amigo de verdade. Se colocar nessa posição horizontal, de coração para coração, mas sem interferir no jogo. Existem exceções, né? A gente tem umas pessoas que a gente tem que dar uns tapas na cara para elas acordarem para a vida. Mas aí dá os tapas e depois escuta e depois faz perguntas, tá? Mas às vezes a gente tem que chacoalhar umas pessoas, faz parte também do ser amigo, né? Contrariar, o, o, o evidenciar algo que daqui a pouco pode ser um problema. Mas aqui, de maneira bem específica, diante de um momento muito difícil que a pessoa está passando, é muito importante fazer esse lugar de escuta. E vocês vão ver que é um exercício muito difícil de não interromper o outro. Porque a gente sempre tem algo para dizer. E 90% das vezes o que a gente tem para dizer é sobre nós. Não é sobre o outro. Nós somos muito ruinzinhos. Não é sobre o outro. É sobre a nossa dor, é sobre uma vez que a gente lidou com algo parecido, é sobre o que eu faria no teu lugar. Olha o quão elevado espiritualmente a gente desenvolveu uma capacidade de se anular, de anular os nossos dramas, de estar ali como um serviço, como uma entrega para o outro, para fazer um papel de escuta e questionamento. Escuta e questionamento. Daí o outro vai dizer assim: o que que tu faria se tu tivesse no meu lugar? E aí você responde assim: o que que você quer que eu faça? O que você está querendo que eu faça se eu tivesse no teu lugar para legitimar uma escolha que tu já tomou? É bacana. Porque a gente não sabe o que a gente faria. A gente não tem a menor ideia do que a gente faria naquela situação. A gente sofre empaticamente imaginando. Mas cá entre nós, quantas vezes vocês já imaginaram um sofrimento e um dia aquilo aconteceu? Foi como imaginou? Né? A gente passa uma vida inteira fantasiando a morte dos nossos pais, esses temores mais viscerais, né? De como a gente reage, como a gente não reage, e aí sai tudo fora de script. Por isso que não tá lá nas regras de quando eu tô bem, eu ficar mentalizando como reagir diante de uma situação, porque isso não é do humano. A gente não pode perder a essência do que é ser humano. Quando a gente está bem, quando a gente está num momento difícil, quando a gente está diante de alguém que está passando por um momento difícil. O ser espiritual, uma vida espiritual, ela é essencialmente humana. Nós não somos um ser humano buscando ser santo. Nós somos um ser humano desenvolvendo uma santidade dentro do que ser humano permite. A minha vida me presenteou com coisas muito interessantes. E uma delas, participei do velório da mãe de um santo. E uma das curiosidades que eu tinha era saber o que que um sábio na Índia faz
diante do impacto de perder a sua mãe, porque é um sábio. Vai rezar, vai, vai conversar com o espírito da mãe, vai. O que que vai acontecer com essa pessoa, sabe? E para minha surpresa, e essa pessoa chorou, chorou. Chorou com o entendimento de que ela se despedia de um corpo e que ele não se despedia de tudo que a mãe dele era, mas de uma parte do que ela foi. O sofrimento não era inexistente, mas era proporcional ao fato. Que uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente pega um sofrimento e a gente projeta coisas nele. Inseguranças, ansiedades, a nossa falta de confiança na sabedoria da vida. E o sábio, ele não vai ter essa projeção, mas ele vai passar pelos efeitos do sofrimento, que é um fato. E a gente não nega os fatos da vida, passa por ele. Diante do sofrimento de uma outra pessoa, a gente sempre precisa pensar qual é o nosso papel, o que nos cabe diante do sofrimento do outro. Ou seja, num bom português é até onde eu vou sem me prejudicar nessa história. No que eu posso ajudar que isso não me prejudique? Ou seja, o que eu tenho suficiente para mim que eu posso ceder. É alimento, é dinheiro, é tempo, é atenção, é fazer uma viagem, é recomendar um terapeuta. E eu preciso saber onde eu não vou. Porque, gente, fazer uma coisa contra a vontade cobra um preço muito alto depois. Então, mesmo que a pessoa esteja em sofrimento e ela quer fazer uma viagem de cura, se você não quer fazer a viagem, não vá. E senão você vai ter que sustentar um personagem uma viagem inteira. Se você souber comunicar essa decisão, nada de grave vai acontecer. Agora, o peso disso, sabe? É como se a gente enviasse um boleto para o futuro. Uma hora a gente vai cobrar. Vai passar por nós, assim. Mas naquele momento eu te ajudei. Mas aquela viagem sem vontade eu fiz. E agora eu tô te pedindo uma coisa muito mais simples, tu não vai fazer. E muitas vezes a gente nem se cobra do boleto da pessoa, mas a gente cobra de Deus. A gente tá passando por um perrengue, a gente faz assim, Deus, lembra aquela vez que eu fiz aquela viagem com aquela minha amiga insuportável, falou mal de tudo o tempo todo, e eu fiz para ajudar ela. Pois é, agora eu tô precisando de uma bênção aqui, bem menor do que esse sacrifício que eu fiz. Manda para mim, por favor, eu sou uma boa pessoa, né? Essa barganha. É muito, muito, muito importante que a gente saiba até onde a gente vai. E isso pode mudar a qualquer momento. Hoje me sinto confortável em fazer tal coisa. Talvez em algum momento eu não me sinta mais confortável em fazer isso. A gente não tem a obrigação de salvar ninguém. A gente precisa saber, eu sendo eu, com base naquilo que eu acredito, mantendo o meu coração aberto até onde eu vou na minha relação com o sofrimento desta outra pessoa. Porque quem disse que é tu a melhor conselheira nessa situação? Quem disse que tu é tão fundamental para a melhora do sofrimento do outro? Ou talvez o contrário, né? Tu seja muito, muito, muito importante e por isso é preciso que tu vá com verdade até onde tu é capaz de ir. Tem uma máxima no caminho espiritual que é
Mais vale uma raiva verdadeira do que um sorriso falso. Se você fizer coisas contra a vontade, você não vai escutar da maneira apropriada, você não vai acolher da maneira apropriada. Então, na verdade, você está mais prejudicando do que ajudando. Mas a gente cria uma outra história. A gente cria a história do tem que. Tem que estar lá, tem que estar junto. Né? É uma coisa assim que a gente cria. Eu hoje tô mais em paz com algumas coisas. Assim. Eu tinha um tem que com velório. Né? Eu tenho que ir no velório, eu tenho que ir no velório, eu tenho que ir no velório, pô, meu amigo. Depois eu me dei por conta que a sensibilidade das pessoas dura muito pouco. As pessoas são ajudadas muito pouco. Depois a vida segue, gente. A vida de todo mundo segue. E eu comecei a criar o hábito de chamar para um café, de chamar para uma conversa, um mês e meio depois. Quando a maioria das pessoas está de saco cheio de ouvir o blá blá blá, eu não ouvi nem a primeira vez ainda. Então, tudo é uma questão de visão, de até onde tu vai, do que tu te sente confortável em fazer. E se os outros vão tomar isso como pessoal, não é teu. E procure também, diante do teu sofrimento, não tomar a ausência do outro como pessoal, que sabe-se lá quais os gatilhos que a tua dor provoca no outro. Às vezes, as nossas dores fazem com que a gente não tenha habilidade de se relacionar com a dor do outro. Elas conversam. E aí, quando a gente tem dor conversando com dor, a gente não tem ajuda. Então, quando tu identifica que tem dor conversando com dor, ou tu chama uma terceira pessoa, ou tu te afasta para se resolver. Se tem uma coisa contigo ali que precisa de cuidado. Não temos obrigação de salvar ninguém. Quanto mais o nosso coração estiver aberto, mais a gente se sente à vontade de fazer esse papel de escuta, esse papel de ajuda, esse papel do estar junto. Mas aí é de verdade. Isso tem que ficar bem firme nas nossas mentes. O que tem valor é o que é de verdade. Não significa ser de verdade, não significa que vai ser fácil e não significa que é agradável. Não significa que tu vai estar lá, paz de Buda, num café, escutando os problemas do outro. Mas significa que tu quer estar ali, quer fazer esse papel, mesmo que envolva sensações desagradáveis. Afinal de contas, ver alguém dos nossos afetos passando por um momento difícil arrebenta com o nosso coração. Dói. É muito dolorido. Só que essa dor nos humaniza. Essa dor tem o potencial de abrir o nosso coração, porque ela é empática. E é uma forma da gente rever as nossas crenças. Da gente revisitar esse lugar de que karma não erra o endereço. Podemos avançar? Tá legal. Pesadinho, né? Mas é legal da gente se dar por conta, né? E essas coisas depois ficam borbulhando e vai que um dia desses a gente precisa dessas informações. Quando o sofrimento é coletivo. Vocês já me ouviram várias vezes falando sobre o telejornal, sobre qual é a função que tem na minha vida, na minha mente, ficar sabendo que a Maria perdeu o telhado, a casa, se eu não sei quem é a Dona Maria, se eu não vou ajudar. A gente passou por isso de fazer esse papel de limitar as desgraças que chegam até nós. Só que a gente tem um papel, um dharma, quando esse sofrimento é coletivo e próximo de nós. Então, essa história de não ficar se alimentando com desgraça, isso tem validade para a guerra na Ucrânia, para fome lá não sei aonde, onde não está ao meu alcance fazer algo.
Hoje em dia, né, pessoal, a gente tem que rever essas máximas, porque a internet tem nos dado alcance de ajudar pessoas que estão longe. Mas aí também a gente não pode entrar nesse papel de salvador do mundo, tá? Então, é bem importante que a gente entenda a geografia do problema. São muitos os mistérios que fazem com que tu viva em um determinado lugar. São muitos os mistérios. É uma calculadora precisa do karma, que é um conjunto de escolhas e resultado de ações, porque aquilo que tu tem para experienciar nessa vida precisa conversar com a cultura do lugar, com as pessoas que moram nesse lugar, as mais próximas, as mais íntimas, as menos íntimas. Então, esse mistério, ele nos envolve em territórios. Ao longo da vida, esses territórios podem mudar, ou pode ser ali um mesmo, vai depender da história de cada um, né? Quando a desgraça acontece bem pertinho da gente, a gente tem o dever de ajudar. Isso é dharma, é um dever. É um dever espiritual, é um dever do humano, é uma questão de caráter. Lembrando sempre que a gente precisa saber até onde a gente vai, e isso é de verdade. A gente não vai ajudar por uma obrigação, vai ajudar porque quer fazer algo por alguém, mas entendendo que existe sim um dever. É bem importante. Aí, a gente precisa encontrar um ponto onde a gente não é levado pelo coletivo e nem fica alienado do coletivo. Encontrar este ponto é uma arte. Vamos citar o nosso exemplo. A água está subindo no teu bairro, ou no bairro ao lado, ou no bairro que é da cidade onde tu mora, ou muito próximo. Tu precisa de um tanto de informação, ou seja, tu precisa te expor a um tanto para saber o quanto tu pode ajudar e de que forma tu pode ajudar. Mas tu precisa te distanciar dessa dor o tanto que faz com que tu continue sendo tu mesmo. Ou seja, que não vai te desestruturar. Porque por mais que tu não seja atingido diretamente por um fato, né? Eu imagino que estou conversando aqui com pessoas que não tiveram as suas casas alagadas, a gente é atingido energeticamente. O fato da gente estar nesse território nos causa uma sensibilidade, ainda mais gaúcho, né, gente? A gente já é bairrista, a gente já é assim, já tem essa cultura de evidenciar, né, as coisas do Rio Grande. Existe uma gauchice, né, na gente. Isso também acaba nos tocando, né? A nossa forma de se relacionar com esse povo, com esse território. E aí esse ponto é fundamental. Porque imagine um monte de gente desesperada chegando para ajudar um monte de gente desesperada. Tu tem que saber quem tu é e em que lugar tu está. Tu está no lugar de ser ajudado, tu está no lugar de ajudar, para que a gente não confunda as coisas e possa ajudar, então, com excelência, fazendo o que nos cabe diante daquilo que a gente se sente confortável, para não ter a nossa saúde avulsionada diante de um momento difícil no coletivo. Agora existe uma onda, um momento da gente cuidar da saúde das pessoas que foram voluntárias no momento mais assim inicial e grandes turnos, grande carga horária de ajuda. Essas pessoas estão machucadas emocionalmente, algumas fisicamente, ficaram
num nível de exposição da dor que agora elas precisam trocar de papel, elas precisam ser ajudadas. Diante do sofrimento coletivo, a gente precisa abrir o nosso coração e confiar. Confiar que cada um está no lugar certo, na hora certa. E que essa existência é inteligente. Isso vale para quem se escapou e vale para quem não se escapou. Existe uma inteligência, uma ordem. É um mistério que faz com que a jornada de alguns se encerre de maneira tão dramática e de outros continue. Talvez o que a gente não precise seja entender. Mas aí é uma interpretação minha, tá? Não estou sendo muito védico agora. Mas eu acho que a gente pode abandonar a necessidade de entender tudo o tempo todo diante de um sofrimento tão grande quanto o coletivo. Por mais que as cheias ou um incêndio seja um evento coletivo, a gente está falando de indivíduos, de um momento que as histórias individuais se encontram, numa boate Kiss, por exemplo. Aí fica fora do alcance de uma mente tão pequenininha entender as engrenagens de cada serzinho que foi parar naquele momento que então nos causa tanto horror. Que a gente possa administrar as sensações em nós que os fatos causam, fazer o apaziguamento. E uma das coisas que realmente apazigua é a gente ajudar da forma que nos cabe. Uma doação de dinheiro, uma doação de alimento, uma doação de tempo, de escuta. E aí é muito, muito importante a gente entender o valor da oração. A gente subestima o poder que a oração tem. Mas é uma das coisas fantásticas que a gente tem para fazer pelo outro. Seja alguém que está passando por um momento difícil ou um coletivo. A gente se abre para o espiritual e a gente pede, mesmo sem entender o que faz com que aquele sofrimento se estabeleça, a gente pede que ele se suavize. E aí o nosso coração também se suaviza. Claro que a gente precisa administrar uma sensação de insuficiência. Por mais que todos nós aqui nessa aula, se a gente doasse tudo o que a gente tem, ainda seria insuficiente para resolver o problema do que nós estamos vivendo. Então a gente precisa fazer as pazes com o nosso insuficiente e entender que aquilo que a gente consegue fazer faz diferença, sim. Não não na proporção do nosso imaginário, que é a proporção do nosso amor, que é conseguir resolver tudo para todo mundo. É inalcançável. Mas que a gente possa, pelo menos, rezar por todos, em todos os lugares. E aí, eu convido vocês para pensar além das pessoas, mas que a gente possa rezar também e fazer ações de ajuda também para a natureza. Porque a natureza, ela não tá castigando ninguém. Tá pedindo socorro. São coisas bem diferentes. Pedindo socorro. E se a gente tivesse de verdade amor pelo humano, pela vida, a gente estaria plantando árvore adoidado. A gente estaria fazendo campanhas de plantio de árvore, distribuindo semente adoidado por aí, que é o que realmente causaria algum tipo de impacto nesse nosso momento.
também ficar projetando tragédia não ajuda em nada. Porque como será daqui para frente, ninguém sabe. Como a gente nunca soube. Faz parte do que é estar ocupando um corpo, navegar pelas incertezas. A gente estava fazendo um exercício, né, Kátia, lá na escola, de tentar imaginar uma ou outra situação, do tipo, o clima tão quente que a gente passe a trabalhar à noite e dormir durante o dia. A gente começou a brincar com situações assim, né, do clima muito louco. Porque olha só, nos últimos anos a gente já passou por pandemia, agora essa bronca, né? Os objetos do mundo ficam mudando. Sempre vai ter alguma coisa que a gente, né? Enfim, que nos causa alguma insegurança com relação ao futuro. Que utilidade ela tem? Que utilidade essa insegurança com relação ao futuro tem? O que ela pode mudar de forma concreta no meu jeito de viver o meu hoje? Então, independente do que vai acontecer no futuro, é de extremo valor que tu saiba quem tu é. E que de maneira bem crítica tu estude, se coloque em situações que possam questionar as tuas crenças, para que tu possa desenvolver aquilo que tu acredita de verdade. Porque quem tu é e no que tu acredita é o que vai te estruturar ao longo da jornada. E para finalizar, quero te sugerir jamais esquecer de Deus. Quando tu estiver feliz, fique feliz com Deus. Comemore com Deus, se divirta com Deus na tua mente. Quando tu ficar triste, peça ajuda por Deus, peça a compaixão de Deus, que fizer sentido para ti. E quando tu sentir muita raiva, tenha raiva de Deus. É um direito teu de ter raiva de Deus. Mas não tira Deus da tua mente. Não tira Deus da tua mente. Porque se lidar com os desafios já é difícil, lidar com eles num profundo abandono existencial é muito mais difícil. Swami Dayananda dizia que quando tu tem raiva de Deus, tu considera que Deus existe. Tu não pode sentir raiva de algo que não existe. Então a raiva, ela é um sentimento legítimo e pode fortalecer a tua fé. Com essa quicando, nós encerramos por hoje.